O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei insensível o coração dele e dos seus oficiais, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus sinais milagrosos entre eles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a superfície da terra, até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus oficiais e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do Faraó. Os oficiais do Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Digam-me antes, quem irá? Moisés respondeu: Iremos com os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O Faraó lhes disse: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com má intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir para prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento leste durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e pousaram em grande número sobre todo o território egípcio. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a superfície da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Em toda a terra do Egito não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e imediatamente lhes disse: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora, perdoem mais uma vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. O Senhor mudou o vento para um vento ocidental muito forte, e este levou embora os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito.
Durante 3 dias os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor, o nosso Deus. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais ofereceremos ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e ele não quis deixá-los ir. O faraó disse a Moisés: Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim, porque no dia em que vir a minha face, você morrerá. Moisés respondeu: Será como disseste, nunca mais verei a tua face.